Agora sim, eu estava tentando entrar no link errado. Boa noite, pessoal. Os três Boa Artures noite, estão senhor. aí. Boa noite, Caroline, senhor. Davi, Guarda. Cá, perguntar um negócio. Não, cadê os sem vergonhas da aula de filosofia sábado? Não veio ninguém? Resolveram dormir? Aquele frio? Então, senhor, eu dormi. Ah, bom, eu dei aula. Eu espero que tenha ficado gravado. Eu vi ali só o barulho das mosquinhas na aula. Os sem vergonhas foram dormir. Tá legal. Vamos lá correr então, fazer o nosso trabalho. Então, deixa eu achar os meus arquivos aqui. Aliás, olha aqui, ó. Eu vou passar os arquivos da aula de hoje. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Estou passando para o grupo das pessoas legais do professor Ney Nordin os 13 slides dos assuntos que nós vamos ver hoje, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Não, é dois assuntos, né? De noite não tem atualidades. Não. Alguém aí tá com frio? As informações desencontram, né? Primeiro me falaram que esse frio vai até quinta, com frio extremo, assim, aqueles frios de congelar o pirulito. Agora estão me dizendo que amanhã já vai amanhecer com mais calor, mais quente. Aí eu não sei mais o que pensar, cara. Não dá para confiar muito em previsão, senhor. É, não é uma ciência exata, né? Não. Bom, estão visualizando aí, pessoal? Sim, Então, na continuação do que a gente viu a aula passada, da Revolução Francesa, a gente viu ali que no final apareceu um cara, né, que foi convidado para participar do diretório, e lembra que o diretório é a última fase da Revolução Francesa, logo ele vai dar um golpe no diretório, vai governar com outras duas pessoas, mas as duas pessoas são só figurativas. E ele vai acabar tomando o poder na França. Eu quero que tu guarde duas coisas importantes em relação ao Napoleão, tá? E eu até vou escrever aqui para facilitar para ti. A primeira, aí, a primeira, cara, é que Napoleão é filhotinho da Revolução Francesa, tá? Não só porque ele surgiu da Revolução Francesa, mas ele tem um papel muito importante. Ele foi o cara, que difundiu os ideais da Revolução pela Europa. A Revolução Francesa se limitou à França, mas o cara que fez, que venceu a resistência dos outros países, as coligações militares, e o cara que dominou depois outros reinos, e ali ele levou esses ideais, e esses ideais são basicamente os valores do iluminismo e os valores do liberalismo, tá? Então, nesses outros lugares, o Napoleão plantou as sementinhas da Revolução Francesa. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero que tu lembre de agora em diante, quando a gente falar em Napoleão. Outra coisa que eu vou escrever para ti. Peraí.
Olha aí a segunda frase. Napoleão é o grande responsável por acender o estopim das independências da América Latina, tá? Provavelmente essas independências aconteceriam sem Napoleão, mas não se sabe quando. Acontece que quando Napoleão tomou a Espanha, tá, ele tirou de lá o rei Fernando VII e botou o irmão dele no poder. E o irmão dele no poder acabou afrouxando os laços de dominação das colônias da América Espanhola. E aí, o que que o pessoal ali fez? O pessoal começou a correr para se organizar e se libertar, que era o grande sonho deles, né, cara? E no Brasil também. Afinal, olha só, a Espanha se dividiu em pequenos países por causa da independência e por causa de Napoleão. O Brasil acabou ficando com a sua extensão continental também por causa do Napoleão. Afinal, por que que alguém já deve ter perguntado em algum momento, né, cara? Por que que o Brasil não se dividiu em pequenos países como aconteceu no resto da América? Porque a família real estava aqui. E o que que a família real estava fazendo aqui? Fugindo do Napoleão Bonaparte. Tá legal? Vamos lá então. A gente tem na França um contexto de crise política, tem gente tentando acabar com a revolução, tanto externamente, os outros países, quanto internamente. O Napoleão Bonaparte, ele chega e começa a ter vitórias militares e ele garante a existência da Revolução Francesa, e cada vitória militar ele volta como um herói, até que ele é convidado para fazer parte do diretório. Tá? Ele vai dar um golpe sobre o diretório, o golpe do 18 de Brumário, e logo, logo ele vai governar sozinho. E a última fase da Revolução Francesa é o diretório, agora começa o consulado. Deixa eu ver se é isso. É, o consulado. Tá? O consulado é a primeira fase do período napoleônico. E ele vai fazer algumas coisas ali, ó, nova Constituição, reformas na educação. Ele reaproxima com a Igreja Católica, mas cuidado, a Constituição ela fala na separação entre Estado e Igreja. Ele reaproxima fazendo as pazes, devolvendo algumas propriedades que a Igreja Católica perdeu. Os nobres que tiveram que fugir da França, ele dá anistia também, devolve propriedades, faz uma nova moeda. Enfim, ele investe numa política de apaziguamento da França. Tá? O problema que ele tem é a Inglaterra. Aos 26 anos, Napoleão era general e ele, um estrategista brilhante, né, cara? E ele conseguiu fazer uma coisa. Ele dominou praticamente a Europa toda, tá? Mas tem uma coisa que ele não conseguia fazer: criar uma frota de navios, botar no mar e invadir a Inglaterra. Porque a Inglaterra, ela é absolutamente soberana dos mares. Então, já que ele não consegue invadir a Inglaterra militarmente, ele resolve estrangular a Inglaterra naquilo que ela tinha de mais valioso, ou seja, o comércio. E aí ele estabelece uma coisa chamada bloqueio continental, uma linha que ia de Portugal até a Noruega, se não me engano, e ele dá a ordem: ninguém faz comércio com a Espanha. Quem fizer comércio com a Espanha vai se ver comigo, tá? Quem é que desobedece? Com a Espanha, não, desculpa, eu estou bloqueando. Ninguém faz comércio com a Inglaterra, tá? Quem é que desobedece? A Espanha. Quando a Espanha desobedece, ele pega as suas tropas, vai até lá, tira o rei Fernando VII, que eu te contei, bota o irmão dele, o José Bonaparte, e olha aí o que ele acende: os movimentos de independência na América. Tá? Então, o que eu pedi que tu guardasse? As independências da América Espanhola estão diretamente ligadas ao período napoleônico, à existência do Napoleão. Portugal, o caso foi diferente. Tá? Portugal estava entre a cruz e a espada, e o Napoleão estava chegando, e ia invadir também. E aí a Inglaterra oferece: para aí, a gente leva vocês para a colônia, transfere o governo para lá e fica governando de lá. O Napoleão não vai chegar lá. Tá? E aí a família real aceita. Acho que eu já te contei essa história. Eles vêm com 15 mil nobres, que é metade da população do Rio de Janeiro, tá? E se instalam ali e tem que arranjar casa para esse pessoal. Tem, ó, a Inglaterra, ela está muito preocupada com isso. Ela está esgoelada na principal coisa para sua sobrevivência, o comércio. Aí
a Inglaterra olha para a América e ela vê duas coisas que tem ali que estão atrapalhando o comércio. Qual é a primeira? Eu vou escrever. A primeira é o Pacto Colonial. E a segunda é a escravidão. Por quê? Com o Pacto Colonial, a Inglaterra não pode vender seus produtos nas Américas. Afinal, as colônias estão obrigadas a comercializar só com as metrópoles. Tá? E a Inglaterra tem que acabar com isso. Presta atenção. Professor, quanto à independência do Haiti, está situada em qual período? Mais ou menos o Império... É agora, cara. A independência do Haiti vai acontecer por agora. Tá? E a independência do Haiti, ela foi feita por escravos. E aí todas as nações escravistas da América ficaram com os olhos desse tamanho. Porque além de fazer uma rebelião, os caras conseguiram romper com a dominação francesa e foi França, tá? Os caras botaram a França a correr. E o Napoleão nada podia fazer porque ele era bom em terra e não em mar, tá? Aproveitando que a França já estava enfraquecida com os eventos da Revolução e tal, mas o Napoleão pouco pôde fazer. Legal? Quem é que perguntou? O Arthur. Bom, o segundo aspecto, o que eu ia completar aquela hora para dizer para ti. Cada independência acontecida na América Latina, até a do Brasil, teve ajuda da Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra tem um grande interesse nisso, romper o pacto colonial para poder começar a comercializar os seus produtos aqui. A segunda coisa é a escravidão. Não sei se eu já falei em algum momento. A Inglaterra olhou para cá e disse assim: olha lá, milhões de trabalhadores que são escravizados não ganham salários e não podem comprar nossos produtos. Meu Deus, isso é uma crueldade. Temos que acabar com a escravidão. E aí a Inglaterra vai começar a pressionar o Brasil com aquelas leis feitas por vezes, né, em pedaços, o Bill Arbidin, o Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, tá? E vai levar 80 anos, né, cara? Vai levar um monte de tempo até conseguir fazer o Brasil acabar com a sua escravidão. E isso ajuda o capitalismo, né? Tá? Então, passamos aí a parte da fuga da família real. Bom, o que eu te falei? O mercado britânico está extremamente prejudicado pelo bloqueio, eles estão sentindo, foi um golpe. E aí a Rússia resolve desobedecer. Puta, mas aí, cara, a Rússia, o Napoleão vai ter que dar uma lição. E vai, cara. Só que ele vai tomar um talagaço que ele não imagina. O Napoleão arma um exército de 600 mil soldados e resolve que vai entrar na Rússia e vai tomar a Rússia e vai chegar até Moscou. O que ele não contava, cara, é que a maneira como a Rússia iria se defender. A política de terra arrasada. Tá? Cara, é genial. A Rússia usou isso também contra o Hitler, quando o Hitler invadiu a Rússia na Operação Barbarossa. Tá? A política de terra arrasada é o seguinte, ó, os russos, em vez de ir lá e enfrentar o Napoleão, eles foram recuando, recuando. Tá? E à medida que eles iam recuando, eles iam destruindo tudo que pudesse alimentar os soldados do Napoleão. Eles traziam os rebanhos, eles botavam fogo nas plantações, não ficava nada. E aí a tropa do Napoleão começou a entrar e não tinha comida, cara, porque a maneira de alimentar os soldados naquele momento não era levar comida, era roubar comida pelo caminho, era pilhar. E daqui a pouco fazia uma semana os caras não tinham comido, tá? E para piorar, ainda chega o inverno. Tu vai ver alguns caras dizerem assim, ó, Napoleão foi derrotado pelo general Brumário. Brumário era um dos meses daquele novo calendário da Revolução Francesa e que correspondia ao inverno. E o inverno vem com tudo. Cara, eu não sei quanto ele voltou com menos com 15 ou 20 mil soldados para casa. Foi um desastre, tá? Aliás, vou te indicar aqui um livro legal. Eu não me lembro a autora. O nome do livro é Os Botões de Napoleão. Já ouviu falar nisso aí, cara? E olha só,
É um livro de química. Não é um livro... É um livro que fala de história, mas também de química. Deixa eu ver quem é. A Mirella está aí. Mirella tem lá no Becker. Na biblioteca do Becker tem esse livro. Tá? E olha que interessante. Esse livro ele vai falar de momentos em que o conhecimento da química poderia ter mudado o rumo da história. Tá? Em coisas na história que não aconteceram porque os caras não sabiam química de direito. E aí, por que o livro tem esse título? Porque os caras estão no inverno e eles estão com aqueles casacões de frio. Só que os botões dos uniformes dos soldados, eram feitos de estanho. E o estanho é um material que, em baixíssimas temperaturas, ele se esfarela. Então, os caras passaram muito mais frio porque não previram esse pequeno detalhe do estanho em baixas temperaturas. Tá? E tem outras histórias legais, o livro também. Aconselho para quem quiser ler. Tá? No final, cara, o Império Napoleônico estará chegando ao fim, uma nova coligação contra a França, tá? A Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. E, se não me engano, aqui é a terrível batalha de... Não é Metternich? Daqui a pouco eu me lembro o nome da batalha. E o Napoleão é derrotado em 1814. Tá? Ele é prisioneiro na ilha de Elba e vão botar o irmão do Luís XVI. O Luís XVI não pode assumir o trono da França porque está faltando uma parte, né? Cortaram a cabeça dele. Então, o irmão dele, que vai se intitular Luís XVIII, assume o trono da França. Tá? Depois, o Napoleão foge da ilha de Elba em 1815, volta e ainda tenta reunir exércitos para governar e se vingar. Ele vai fazer o governo dos 100 dias. Tá? Enquanto isso, acontece uma reunião das principais casas monárquicas da Europa, que se chama Congresso de Viena. E o lema do Congresso de Viena, eu vou escrever aqui, porque hoje eu estou a fim de escrever. Tudo será como antes, antes do Napoleão. Tá? Todas as casas que foram derrubadas e destituídas por Napoleão vão voltar aos seus donos de origem. Tá? Outra coligação, e agora o Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815. Eu sabia que era 1816. De qualquer maneira, ele fica preso na ilha de Santa Helena e ele aos pouquinhos, ele vai sendo envenenado com arsênico até que ele fica doente e morre em 1821. Olha essa foto aqui, professor Ney Nordin, elegantérrimo em Paris, no túmulo de Napoleão. Napoleão está dentro dessa cachola aí. Tá legal? No Museu do Exército. Na verdade, esse aí é o Panteão. Tá? Com isso, terminamos a primeira parte dessa aula, que é Napoleão. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que isso aí aparece em questão de vestibular. Tá? A expansão napoleônica do século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos do período. Aqui o enunciado. A questão. Entre esses acontecimentos, podemos destacar a independência dos Estados Unidos, com a atenção da Inglaterra voltada para as batalhas com a Marinha Napoleônica, os colonos americanos. A independência dos Estados Unidos aconteceu antes mesmo da Revolução Francesa, então eu nem vou continuar lendo. Tá? No mínimo, essas coisas básicas tu tem que saber. B. Formação da Santa Aliança, um pacto militar entre Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, que evitou a eclosão de movimentos revolucionários na Europa. Não evitou. Ela impediu alguns, mas não evitou. E impediu a independência das colônias espanholas e inglesas na América? Nada a ver. Tá? Olha aqui, ó. Tu não deve ter ouvido falar em Santa Aliança, né? Se fez aquela reunião que eu te falei, Congresso de Viena, tá? E o Congresso de Viena decidiu, tudo será como antes. E aí os caras criaram um exército comum, uma espécie de OTAN, para que cada rei que tivesse problema com revoltas liberais pudesse pedir socorro a esse exército. O nome desse exército é Santa Aliança. Tá? C.
a independência do Brasil, tá ligado a Napoleão? Tá. Com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da monarquia portuguesa que culminou com as lutas pela independência e o rompimento de Dom Pedro I com Portugal. Sempre tem uma ridícula. Dom Pedro não rompeu. Inclusive, ele voltou depois para Portugal e deixou o Pedrinho aqui para ele reinar. Tá? D. A independência das colônias espanholas em 1808. Em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas, ao mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da Revolução Francesa, que inspirou as lutas pela independência. Resposta certa é essa, D de dado. Tá? A última, o Congresso de Viena, a França de Napoleão assinou um pacto com a Áustria, Inglaterra e Rússia, cujo objetivo maior era estabelecer uma trégua e reorganizar todo o mapa europeu. Não, isso não aconteceu. Tá bom? Mais uma. Olha, não ia botar essa, mas vai ter questão com mapa, tanto no Enem como na URGS, tá? E vestibulando tem que ter memória cartográfica. O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar napoleônica conhecida como bloqueio continental. Enunciado. Agora a questão. A linha de bloqueio continental, que se estende de Portugal à Noruega, representada no mapa, revela a intenção francesa de a. Integrar a economia europeia com a isenção de tarifas alfandegárias. Integrar a economia, não. Fortalecer a França, pode ser. Garantindo-lhe a livre circulação pelos portos britânicos, também não. C. Desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península Ibérica, nada a ver com a Espanha. A Espanha desobedeceu. D. Isolar a Grã-Bretanha, impedindo que o acesso a importantes mercados da Europa, impedindo o acesso a importantes mercados da Europa continental. Resposta certa, de novo, D de desgraça. E. Inibir o comércio de escravos oriundo de portos africanos situados no norte. Não tinha nada a ver com a África. Tá? Com isso, terminamos a primeira parte. Ainda estamos em tempo. E aí eu vou passar aqui para a segunda parte dessa aula, que, como eu falei, tem a ver diretamente com Napoleão. Alguém tem alguma pergunta aqui? Por enquanto, não. Eu botei o mesmo slide? Segura. Você. Agora sim. Tá, então, dá um fôlego, segura 2 minutos, eu estou tomando muita água, volto já e a gente começa, tá? Segura um pouquinho.
Voltei. Deixa eu indicar uma coisa para ti. Congresso de Viena, tá? Tem um canal no YouTube de um cara chamado Professor Ney Nordin, que eu indico muito, e que tem um vídeo ali bem explicadinho do Congresso de Viena. Clica lá, dá um oizinho, tá? Vamos lá, então. Falando de independências na América Espanhola, tá? De novo, o que tu tem que guardar é que isso aí é consequência direta do domínio, do período napoleônico. E o que tu precisa saber disso aí para vestibular? Eu até vou te dar os dados aqui, mas tu não precisa decorar os países, quando eles foram independentes e quem é. Tu vai ter que guardar alguns nomes, pelo menos para que, se esses nomes de pessoas aparecerem, tu saber que está falando de gente ligada aos processos de independência. Tá? Tu vai ter que saber que a orientação política que orientou esses movimentos é o iluminismo e, por conseguinte, o liberalismo, e tem que saber que isso aí saiu do Napoleão, tá? Os principais conhecimentos que esse conteúdo vai te exigir. Então vamos lá. Ó, nem isso, tá? Saber que a Espanha organizava através de vice-reinados, tudo bem, mas quais vice-reinados é pura decoreba. Pode ser que em algum momento tu precise de decoreba, mas é muito incerto que para isso não. De qualquer maneira, como é que a Espanha cuidava das suas colônias? O vice-reinado do Rio da Prata, que era Argentina, Paraguai e Uruguai, os atuais, né, cara? O vice-reinado de Nova Granada, Colômbia, Equador e Panamá. O vice-reinado da Nova Espanha, América Central, México e Oeste. O vice-reinado do Peru e também abaixo dos vice-reinados tinham as capitanias gerais. Tá? A metrópole organizava ainda através do Conselho das Índias. Ali ela nomeava os cargos jurídico-administrativos, os vice-reis. Tá? O pacto colonial, tu sabe o que é? É aquele lance que a colônia só faz comércio com a metrópole, era o que atrapalhava a Inglaterra, e a casa de contratação cuidava dos impostos. Tá? E ela ficava em Sevilha. Outra coisa que é importante saber nesse momento, que é importante relembrar, e isso também é mais uma coisa que eu esqueci, é as classes sociais ali, né, cara? Os chapetones são aqueles que são europeus, eles vieram da Espanha, nomeado pelo rei, para exercer os altos cargos de administração, e aí se fala em torno de umas 40 mil pessoas, tá? Eles têm os altos cargos, então, portanto, eles têm o poder. Abaixo disso estão os criojos. Os criojos, eles são uma elite colonial, só que são uma elite colonial nascidos na América, abaixo dos chapetones, e eles até têm acesso a alguns cargos, mas não os altos cargos. Eles não participam do poder. Tá? Em torno de 3 milhões de pessoas, eles querem mais influência política. E eles têm dinheiro a ponto de, olha a última frase aqui, ó, mandar os seus filhos estudar na Europa. E aí, óbvio que os meninos voltam com ideias iluministas e vão começar a falar em emancipação, em movimento político. Tá? Abaixo ainda, bem na base da pirâmide, portanto, milhões de pessoas, tu tem os mestiços, os índios e os escravos, os africanos. Tá? Todo tipo de exploração, e aí sim, né, cara, nenhum direito político. Eu botei ali algumas rebeliões fracassadas, mas não interessa. Interessa mais tu guardar o nome dos caras, tá? De novo, se eles aparecer, na hora o Tico e o Teco vão bater para tu saber, ó, esse cara tem a ver com o movimento de independência da América Latina, tá? O Tupac Amaru, o Juan Santos Atahualpa, esse aqui não é aquele líder inca, ele é um cara que veio depois, que tem esse nome também, tá? E o Francisco Miranda. Todo mundo lutando contra a dominação espanhola. Como a gente teve aula de Napoleão antes, tu já sabe, né? O Napoleão invadiu a Espanha, porque a Espanha desobedeceu o pacto colonial. Ele tirou o rei Fernando VII, ele botou o irmão dele, tá, a reinar na Espanha, e aí, nesse momento, o irmão dele não estava muito interessado em apertar o controle das colônias. Muito pelo contrário, ele era adepto da libertação. E por causa disso,
as colônias ficam mais livres e as juntas governativas começam a se mexer e começa a rolar um zumzinho de libertação, tá? Quando Fernando VII volta ao trono espanhol em 1814, ele tá puto da cara com essa situação, ele quer se vingar e aí ele vai apertar mais o controle, ele vai apertar mais o pescoço das colônias. Óbvio que isso vai ser mais um estopim ainda, porque agora os caras experimentaram um pouquinho de liberdade. Isso vai ser mais um estopim para as colônias se mexerem e enfrentarem a Espanha. Tá? Vamos lá. Bom, aí eu vou te dar agora um relatório das emancipações. Tá? De novo, isso não cai. Por exemplo, tu tem que saber que o reino que houve a libertação e a independência do México e tu tem que guardar o nome. Eu te falei, Agustín Iturbide. Tá? Não precisa nem guardar que é do México, mas se esse cara aparecer, eu preciso que tu lembre que era um cara ligado aos movimentos de emancipação. Tá? O Reino do Prata, os criollos de Buenos Aires, começaram ali a independência de Buenos Aires. Tem um cara chamado Gaspar Francia, que ele foi um poder bem personalista no Paraguai, tá? E as Repúblicas Unidas do Prata, a futura Argentina. E ali aparece um cara chamado José de San Martí. Tá? Outra questão é o Uruguai. Tu sabia que o Uruguai já pertenceu ao Brasil? O Uruguai já foi a província cisplatina. Tá? Para evitar uma guerra entre Argentina e Brasil, eles fizeram um acordo e permitiram um estado bem pequenininho ali, ó, tamanho do Rio Grande do Sul, que devia voltar a ser do Brasil, tá? Não tem nem o tamanho de um decente de um país. De qualquer maneira, tá lá. E tem mais brasileiro que qualquer outra coisa lá, tá? A República virou a República Oriental do Uruguai em 1828, tá? O vice-reino do Peru teve ali a independência do Chile, Bernardo O'Higgins e a independência do Peru. De novo, pelo José de San Martín, e a Europa manda exércitos, a Espanha manda exércitos, e um cara muito importante na defesa é o Simón Bolívar. O que a gente falou a aula passada? Como é que é o nome da Venezuela? República Venezuelana, Bolivariana da Venezuela. Tá? Por quê? Por causa desse cara aqui. E teve uma aula que eu já te falei, né, cara? A gente tem uma cordilheira, a gente tem uma barreira cultural com a América Latina muito grande. A gente não vê falar desses caras. A gente não viu esses caras nos nossos bancos escolares, tá? Depois o Alto Peru se divide em Peru e Bolívia. O Reino de Nova Granada, tá? Depois vira a República da Gran Colômbia, que é Colômbia, Venezuela e Equador. Ah, detalhe, todos os países da América Latina que proclamaram independência, logo, logo proclamaram também a República. Menos um. Qual é? Vou te dar uma dica. Começa com Bra e termina com Zil. Tá? O Brasil ainda conseguiu segurar a monarquia por mais 70 anos, 60 anos. Tá? Bom, por último, isso aqui dá a uma forma de poder, o caudilismo, que era um chefe político mais personalista. Tá? Eles vão ser os criojos, que agora... Os criojos não queriam saber de nada de direitos do povo ou melhorar a vida do povo. Eles queriam saber de direitos para eles. E logo que eles conseguem tirar os chapetones, eles vão assumir o lugar e eles vão continuar oprimindo as pessoas mais pobres como era antes. Tá? Eles também abrem caminho para a dominação britânica sobre a América Latina e tá aí o tipo de poder político que surge, o caudilho. Curiosamente, no Brasil, o cara que ficou conhecido como caudilho, ele até pode ser, mas ele não é desse contexto, que é o Getúlio Vargas. Tá? De qualquer momento, de qualquer maneira,
Tá aí, vamos ver um pouquinho de como é que isso aparece em questões. PUC, tá? PUC-Rio. Sobre os movimentos de independência ocorridos na América Inglesa em 1776 e na América Hispânica nas primeiras décadas do século XIX, estão corretas as alternativas, à exceção de. Puta, à exceção, então tu não tem que procurar a certa, tu tem que procurar a errada. Vamos lá. A. Em meados do século XVIII, nas 13 colônias inglesas, os colonos americanos reagiram contra leis impostas pelo parlamento britânico e organizaram-se para defender a sua autonomia político-administrativa, a liberdade de comércio e a igualdade de direitos entre os habitantes do reino das colônias. Ela está certa, então, portanto, ela está errada porque ela está certa. B. Em 1776, as colônias inglesas votaram a Declaração de Independência que defendia princípios fundamentais do iluminismo, como a igualdade de direito, liberdade e a instituição de governos fundados no consentimento dos governados. Igualmente, ela está certa, então ela está errada porque ela está certa. Que droga, né? Estou confundindo. C. Os movimentos de independência da América Hispânica estão diretamente relacionados à invasão napoleônica da Espanha de 1808 e à disposição do rei Fernando VII, que resultaram no estabelecimento de juntas de governos locais na América, iniciando um imenso e amplo processo revolucionário. Ela está certa, então ela está errada, porque ela está certa. D. Assim como ocorreu com as 13 colônias inglesas, todas as colônias espanholas da América tornaram-se independentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Apesar de não terem mantido a unidade territorial existente e terem dividido em vários estados nacionais independentes. Tudo aí está certo, mas o que está errado é ao mesmo tempo. Então, resposta certa é a D. Ela está errada porque ela está certa, mas ela está errada, já que nós estamos procurando a questão errada. Tá? A E, a Revolução de Independência das 13 colônias inglesas, também os ideais iluministas, depositários de novos princípios de organização política e social, contrários à monarquia e ao direito divino dos reis, a favor da soberania popular. Ai, que questão comprida. Tiveram uma enorme influência nos movimentos de independência da América Hispânica. Está errada, porque ela tá certa, porque ela está errada. Então ela está errada. Até hoje eu estou me confundindo com isso. Alguma pergunta? Até aqui tudo bem? Mais uma. Dá tempo? Dá. Ih, tem 10 minutos. Olha aqui. Agora sobre escravidão, que vai falar no Haiti aí, o Arthur, que me perguntou do Haiti, né? A mão de obra utilizada nas plantations, que se estabeleceu nas colônias europeias da América, vou tirar o meu quadro da frente, era formada majoritariamente por escravos trazidos da África e seus descendentes. Sobre os processos de independência da América e sua relação com a escravidão de africanos e afrodescendentes, assinale a alternativa correta. Tá? Tudo bem. Vamos lá. A. A libertação dos escravos da América do Norte foi o principal motivador da independência das 13 colônias inglesas. Não, cara. Tá? A independência dos Estados Unidos não tem nada a ver com a independência das 13 colônias. Só um pouquinho. Tá. B. Os escravos e os negros e mestiços livres haitianos armaram-se para a luta e tiveram um papel fundamental nos levantes contra a autoridade francesa, que culminaram na independência do Haiti e na abolição de escravidão nesse território. Essa é a correta. Tá? C. As palavras liberdade, igualdade, fraternidade, tornadas lema da Revolução Francesa, foram estendidas às suas colônias e concretizadas quando o governo revolucionário da França aboliu simultaneamente a escravidão em todos os seus territórios na América
e desencadeando as guerras de independência. Não, cara. A França, ela aboliu a escravidão na França, mas não nas colônias. E depois a Revolução Francesa aboliu nas colônias, mas depois voltou atrás. Tá? D. Somente Colômbia, Venezuela e Equador levaram a cabo a abolição da escravidão durante seus processos de independência. Não, cara. Todos os países que proclamaram independência proclamaram a abolição da escravidão na América Latina. Menos um. Qual? 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 Começa com Brá. D. O Haiti e as 13 colônias inglesas declararam sua independência das metrópoles, respectivamente, França e Inglaterra. Até aqui tudo bem. Proibindo o tráfico de escravos nas últimas décadas do século XVIII. Não, cara. O Haiti até pode ter feito, mas a Inglaterra não. As colônias não. Tá? Pessoal, com isso terminamos nossa aula de hoje. Alguém tem alguma questão? Nenhuma, senhor. Já está no grupo os slides. Cara, eu estou preocupado com o fato de vocês não estarem me mandando perguntas. Eu estou achando que vocês até nem estão estudando em casa. Olha o meu conselho. Faz muito exercício. Doutrina a tua mente para fazer esses exercícios de opções. Tá? Então é isso. Até a semana que vem. Espero que a próxima aula sábado tenha alguém, porque sábado não tinha ninguém. Eu fiquei muito solitário. Tá? Tchau, Tá pessoal. bom, senhor. Tchau, Valeu, até. senhor. Boa noite. Não vamos se congelar.